Dando continuidade às nossas aulas de resposta do réu, hoje nós vamos ver duas outras modalidades, que é a contestação e a reconversão. Porém, ao tratar da contestação, é interessante que a gente divida esta contestação em várias partes, vários tópicos, vários capítulos, como queiram. Então, nesta contestação, nós vamos fazer a qualificação da empresa, ainda que, possivelmente, na inicial ela já tenha sido qualificada. Porém, pode ocorrer que na inicial tenha algum tipo de erro no desrespeito à qualificação da empresa, o seu interesse, o CNPJ, o verdadeiro nome daquele grupo econômico. Então, caberá já na qualificação, se for o caso, fazer isso de forma detalhada, ou se estiver tudo certo lá na petição inicial, basta a gente colocar que a empresa que está apresentando a sua contestação já está qualificada perfeitamente nos autos e aí partir para esse esquema de defesa. Talvez a primeira coisa que seja o mais importante nesta defesa é o ver as possibilidades de preliminares de contestação. Nesse sentido, meus caros, é necessário que, primeiro, eu encontre ali, através da citação inicial, o prazo devido para a apresentação dessa resposta do réu como um todo e a contestação em específico como sendo a modalidade mais frequente de resposta do réu. Por óbvio, eu não indico que você entre com a exceção e apenas com a reconvenção sem entrar com uma contestação, porque é na contestação que você, além dessas questões puramente processuais, como está nas preliminares de contestação, que veremos daqui a pouco, também você vai entrar a tratar sobre hipóteses de mérito. Então a contestação, podemos colocar que ela é sempre muito importante e presente em cada reclamatória trabalhista. Ela poderá não ser presente quando você justamente perder esta data de protocolo da contestação ou se o prazo para a contestação que veio na citação inicial é com a audiência, você não se apresenta em audiência. E aí nós já vimos em outras aulas, na aula de audiência precisamente, a flexibilização que nós tivemos com a reforma trabalhista e as hipóteses de revelia que nós temos justamente aí na CLT, que também trago aqui nos slides, no artigo 844, que em seus parágrafos, especialmente o quarto, vai tratar que quando não vai produzir efeito essa revelia, como nós já vimos aqui na aula de audiência. Mas o que eu quero colocar com vocês é o seguinte, este prazo para a apresentação da contestação, ela depende do quê? Desta citação inicial. Por quê? Na prática trabalhista, nos últimos anos, nós estamos tendo em todas as comarcas, até mesmo porque isso veio do Conselho Nacional de Justiça, que alcançou ao TST, que daí fez alcançar aos TRTs, e os TRTs fez ser aplicável em primeiro grau justamente essas hipóteses de uma audiência de conciliação em um órgão próprio, que aqui em Santa Catarina nós denominamos de SEJUSC, que é justamente um órgão que tem a função apenas e tão somente de ver a possibilidade do acordo. Então, se designa uma data para uma audiência meramente de conciliação e geralmente nessa citação para a audiência no SEJUSC, essa audiência meramente de conciliação, se põe neste intimação, nessa comunicação processual, o prazo de 10, 15 dias após a audiência de conciliação. Ou seja, quando eu tiver uma audiência em que o despacho do juiz especifica que aquela data, naquela hora, é apenas e tão somente para ver se tem acordo ou não, nesta intimação vai te dar o prazo de 10, 15 dias para que após essa audiência, onde não houve êxito no acordo, você vai apresentar em 10, 15 dias, conforme a citação, a tua contestação com documentos. Pode ocorrer
que em determinado caso, em determinada comarca, não se faça essa audiência meramente de conciliação para entrega da defesa a posteriori. Se marque já na própria vara, e não no Sejusc, na própria vara do trabalho, uma audiência una. Então, você deverá entregar a tua contestação nesta audiência una. Até a audiência será o teu prazo. Pode ocorrer que esta audiência seja marcada daqui a 3 meses ou daqui a 5 dias, conforme a data da audiência. Neste caso, será o teu prazo de contestação. Na aula de prazos, inclusive, nós vimos que existe a hipótese de uma contestação verbal, onde você não apresenta essa peça escrita, que eletronicamente você iria juntar antes da audiência. Na audiência, segundo a CLT, em seu artigo 847, você teria para a contestação verbal 20 minutos para reduzir a termo essa tua contestação verbal na ata da audiência. Obviamente que esta é uma hipótese que nós temos que ter conhecimento. Às vezes, o empresário é tomado de surpresa e te chama a fazer a defesa de forma muito rápida, não dá tempo de juntar os documentos ou de produzir uma peça, e talvez você faça uso desses 20 minutos. Por quê? Porque se você chegar sem defesa, sem documentos, em uma citação válida e pedir lá a dilação do prazo, pode o juiz indeferir, e aí você vai ter que fazer essa contestação verbal em 20 minutos. Então, na prática, as contestações são escritas, acompanhadas de documento, e dependendo do prazo judicial, serão protocoladas em 10, 15 dias, se houve uma citação no Sejusc apenas para audiência de conciliação, ou até a audiência una. Ok? Então, aí, nessa audiência, você vai ter que estudar para fazer a contestação verbal. Por quê? Porque ainda que seja verbal, você possa fazer essa primeira hipótese de contestação, que são as preliminares. Por que que, para a patronal, eu entendo que as preliminares são essenciais? Porque talvez você consiga fazer esta defesa sem entrar no mérito dela. Talvez aquele reclamante entrou com a sua ação 3 anos após a extinção do contrato de trabalho, ou seja, eu terei aqui uma hipótese de prescrição total, e eu colocarei isso como preliminar na minha contestação. Por quê? Após o julgamento desse preliminar, talvez o juiz nem queira mais ver o mérito, porque ele já matou aquela ação quando ele acolheu a tua preliminar de contestação. Então, é necessário que a reclamada faça uma espécie de checklist das hipóteses preliminares possíveis que eu possa aqui arguir como preliminar. Ou seja, vou pegar os artigos 485, 487, 330, 337 do CPC e ver se, a partir desses artigos, fazer um checklist, ou seja, conferir na prática, naquela ação, se tenho coisa julgada, litispendência, ilegitimidade passiva, inépcia da inicial, indeferimento de alguns pedidos da inicial. Vou fazer esta varredura. E isso é muito interessante porque ainda que não seja vedado o despacho saneador do juiz em uma reclamatória trabalhista, na prática, pouco se vê isso. Por quê? A petição inicial é protocolada, ela é distribuída para uma das varas, se é que naquela comarca não for vara única, mas for como Joinville, que tem 5 varas, vai ser distribuída para uma das varas, e meio que automaticamente ela já vai para uma comunicação processual de reclamante, e especialmente da reclamada, designando a data e hora da audiência aonde eu vou ter que entregar, protocolar minha contestação. Então, é neste momento que eu tenho, a partir da citação inicial, de pegar esta petição, pegar os seus documentos, pegar as suas teses e ver se nestas hipóteses eu tenho coisa julgada, litispendência e por aí por diante, para ver se eu aplico de alguma forma, ok? Nós já falamos na aula da litisconsórcio, por exemplo, que o reclamante ele tem esta liberdade de chamar quem ele entender por bem para o processo em um litisconsórcio
passivo, ele pode chamar a efetiva empregadora, a terceirizada, a responsável subsidiária, ele vai entender, perfeito? Por quê? Se aplica aqui no processo de trabalho essa teoria da acessão. O simples fato do reclamante apontar alguém como polo passivo dá esta possibilidade já da citação. Opa, mas aí a gente tem que tomar um cuidadinho e relembrar também a nossa aula de honorários de sucumbência. Por quê? Se este reclamante chama Deus e todo mundo para o processo do trabalho, para responder como reclamadas, pode ocorrer que um daqueles réus não tenha fundamento fático ou jurídico para responder por qualquer débito. E aí caberá ao reclamante pagar o honorário de sucumbência para esta reclamada que foi retirada do processo porque era incabível. Então, hoje se tem uma certa responsabilidade a mais na hora de fazer essa petição inicial e ver quem efetivamente tem responsabilidades para justamente fazer aqui os pedidos na inicial para esses litisconsortes passivos. Pois muito bem. Ademais da ilegitimidade passiva para a causa com uma das hipóteses de preliminar de contestação, eu também vou ter aqui algo que vou mencionar aqui em nossa aula apenas por dever de zelo e cautela, porque nós já vimos na aula de comissão de conciliação prévia dos artigos 625-A e seguintes da CLT, que, primeiro, na prática, em Santa Catarina, em Joinville, não existe mais as comissões de conciliação prévia. Então, essa preliminar do artigo 625-D, parágrafo 2º, ela já cai por terra por ordens práticas. Mas se houvesse, também se consolidou na jurisprudência, se houvesse uma comissão de conciliação prévia dos metalúrgicos de Joinville, não seria aqui uma condição de validade e seguimento do processo eu ter ou não passado nessa comissão de conciliação prévia, porque essa é a doutrina majoritária. Mas, se houvesse isso, eu citaria como preliminar o artigo 625-D, parágrafo 2º, quando tivesse a comissão de conciliação prévia e você não tivesse passado por ela. Por mais que esta hipótese de preliminar, hoje em dia, é totalmente vencida e sem aspectos práticos. O que nós vimos também na aula de audiências é o quê? Se o empregado não comparecer na audiência inicial, ele tem a extinção sem julgamento de mérito, pelo seu não comparecimento. Isso quer dizer que ele pode entrar com uma outra ação depois, sobre aquele mesmo objeto, sobre aquele mesmo contrato de trabalho, com aqueles mesmos pedidos, não há impeditivo para isso. Porém, se ele faltar a segunda ação, a segunda reclamatória, a segunda audiência, ele pode ter a aplicação do artigo 732 da CLT, que aí sim vai aparecer com uma preliminar de contestação, aonde ele não poderia entrar com essa segunda ação, no mínimo no prazo de 6 meses, com esta terceira ação, né? Então, na falta de um despacho saneador, isso também passa a ser uma matéria de defesa e uma preliminar específica trabalhista nesse sentido, o que na prática pouco ocorre. O que sim ocorre, e você logo que receber essa citação inicial, ter acesso a essa petição inicial, é olhar os lapsos temporais do contrato de trabalho para ver ou não a possibilidade de uma prescrição bienal, também conhecida como prescrição total, que deve ser acolhida como preliminar de contestação. Feito porque a prescrição quinquenal ou parcial, ela já entra em outro tópico da tua defesa, como uma prejudicial de mérito. Porém, se você cometer este erro acadêmico de colocar a prescrição quinquenal como preliminar de mérito, não creio que haverá maiores problemas processuais e será julgado igualmente. Mas o correto é colocar a prescrição parcial como prejudicial de mérito. Por quê? Porque, como o próprio nome indica, se esse cidadão ele entrou dentro dos 2 anos que ele poderia entrar a partir da extinção do contrato de trabalho, mas ele trabalhou 7 anos, se ele entrou depois de 1 ano,
essa prescrição parcial vai justamente aqui fulminar algumas hipóteses de direito material. Por exemplo, ele entrando agora em 2020, ele não poderá reclamar, por exemplo, sobre as férias vencidas de 2014. Por quê? Porque a prescrição parcial, a prescrição quinquenal, já fulminou esse direito material. Por isso que, após as preliminares de contestação, conforme o caso concreto, você vê lá o que é que pode arguir naquele caso ou não, de litispendência, coisa julgada, prescrição bienal, vencida esta parte, você passa para analisar agora o lapso temporal do contrato em compaginação com o protocolo da inicial, conforme consta na súmula 308 do TST, que merece que você dê uma olhadinha lá, e a partir daí você já avisa para o juiz: seu juiz, daqui a pouco eu vou começar a falar do mérito, das férias, do 13º, mas nem se esquente, nem precisa olhar o 13º em que o reclamante argumenta que não foi pago em 2013. Por quê? Porque já foi fulminado pela prescrição quinquenal. Então, faço as preliminares, depois faço a prejudicial de mérito e aí sim vou entrar na defesa de mérito, se é devido dano moral ou não, porque eu já eliminei algumas matérias, ok? Então, há esse esquema que, digamos, é acadêmico, porque na prática você pode misturar tudo, mas não convém, é melhor fazer assim mesmo, organizadinho, preliminar, prejudicial e depois defesa de mérito, para você fazer a tua contestação. Atenção também a esse tema da prescrição, que é justamente a súmula 362 do TST, que foi alterada em 2015, abandonando a ideia da prescrição trintenária para o FGTS, e a partir de 13 de novembro de 2014, tal como consta na súmula 362 do TST, também vai ter uma prescrição quinquenal, porque esta foi a decisão lá do STF do Gilmar Mendes que afetou e alterou essa doutrina pacificada e consolidada do TST, que aparece na súmula 362, também dando prescrição quinquenal para o FGTS. Dito isso, você vai para a defesa de mérito, ok? Terminada a defesa de mérito, onde você rebate as alegações, os argumentos sobre dano moral, férias, hora extra, o que for que estiver ali na petição inicial, você vai bater agora no contra-ataque. Ou seja, a contestação em linguagem futebolística seria a tua defesa, propriamente dita, onde você vai fazer um checklist nos pedidos da inicial. Por quê? Tem que se tomar cuidado em fazer a contestação ponto por ponto, ou seja, pedido por pedido. Porque se você não fizer assim, se tem 5 pedidos de direito material na petição inicial e você apenas contesta 4, você vai ter a aplicação do artigo 467 da CLT. Ou seja, aquilo que você não torna controverso a partir da contestação, ou seja, você se esqueceu ou não quis apresentar contestação sobre um 5º pedido e só apresentou defesa sobre 4, esse 5º pedido ele vai ser considerado como uma assunção de débitos. Por quê? Porque quem cala consente, você não apresentou defesa, então você está assumindo aquele débito do pedido que você não se defendeu. E aí você tem que pagá-lo na audiência sob pena da aplicação de uma multa prevista no artigo 467 de 50% se você não fizer o pagamento daquilo que você não contestou, que torna-se devido. Então você tem que pagar em audiência sob pena de uma multa de 50%, segundo o artigo 467. Ou seja, é necessário que você conteste ponto por ponto a petição inicial, os pedidos da petição inicial, porque aquilo que não for contestado se torna incontroverso e que merece, em função do seu caráter alimentar, na maioria das vezes, ser pago urgentemente, ou seja, na audiência. Feito? Tem que contestar ponto por ponto. Muito bem. Feita a contestação, feita a defesa, talvez exista algum pedido que você acha que aplique a reconvenção. Entramos no tema de reconvenção. O que é a reconvenção? Primeiro, a CLT não traz em seus artigos
uma especificação legal da aplicação da reconvenção no processo de trabalho. Isso fez surgir que alguns autores considerassem esta modalidade de resposta do réu como inaplicável na justiça do trabalho. Assim se manifestou o Russomano, o Arnaldo Susseguinde, o Antônio Lamarck, ou seja, uma corrente que nós vamos considerar como uma corrente tradicional, porém superada. É importante a gente citar o Susseguinde, por exemplo, porque o Arnaldo Susseguinde foi um dos notáveis que foram convidados para justamente redigir a CLT lá em 1943, ok? Porém, se entende que, ainda que esses notáveis que escreveram a CLT optaram em não colocar a modalidade de reconvenção no processo de trabalho, senão apenas as modalidades que aparecem no artigo 767, modernamente, atualmente, majoritariamente, se entende da aplicação da reconvenção no processo de trabalho, até mesmo pelo teor do artigo 769 da CLT, que foi a nossa primeira aula de processo de trabalho, onde nós estudamos o princípio da subsidiariedade, onde se diz no artigo 769 da CLT, olha, na omissão da CLT, sim, a reconvenção não existe na CLT. Existe uma lacuna legal, não tem artigo sobre reconvenção. Opa, a primeira parte do 769 está aqui. A CLT é omissa. Vou até o CPC e encontro em outro texto normativo um instituto processual. Posso trazer para o processo do trabalho? Sim. Por quê? Se entendeu que eu posso trazer para a reconvenção do processo de trabalho quando não se tratar de rito sumaríssimo. Por quê? Porque para as verbas de caráter indenizatório, ela sim é plausível de utilização como uma das hipóteses de resposta do réu. Então, talvez, em algum caso concreto, você entrou com exceção de suspeição, com exceção de incompetência em razão do lugar, com contestação, fez preliminar, fez prejudicial, e aquele caso concreto que também te dá a hipótese de reconvenção, e você vai apresentar na tua peça de contestação um capítulo só de reconvenção. Para isso, os pedidos que você vai fazer na reconvenção tem que ser da competência da Justiça do Trabalho. Ou seja, tem lá uma justa causa na petição inicial, onde foi dada a justa causa do trabalhador porque ele insultou o seu líder, o seu superior hierárquico. Você não pode, na reconvenção, pedir hipótese de difamação, injúria, o que for, porque isso não é matéria trabalhista. Não caberia na reconvenção fazer esse tipo de hipótese. Não cabe na reconvenção também, se o processo é A contra B, na reconvenção você chamar uma terceira pessoa que não está presente na petição inicial. Feito? Então, eu tenho que manter as mesmas partes, com o mesmo objeto material de competência da Justiça do Trabalho, e não posso fazer a hipótese da reconvenção no rito sumaríssimo. Por quê? Porque eu trago do CPC justamente todo esse arcabouço legislativo. E lá eu não poderia fazer essa hipótese também em ritos sumários. E aqui não vou poder fazer no rito sumaríssimo. Então, vou apresentar a minha reconvenção dentro da contestação, ainda que tanto contestação como reconvenção tenha hipóteses verbais. Você pode fazer isso na própria audiência verbalmente. Na prática, você apresenta de forma escrita, dentro da reconvenção, abrindo um apartado na tua peça escrita sobre a reconvenção. Ou seja, talvez exista um pedido na inicial de dano moral. Opa, claramente indenizatório. Só que aí você reparte isso, o pedido de dano moral, na contestação, só que esses mesmos fatos você vai discutir na reconvenção. Diga, epa, não é bem assim. Na verdade, esta autora que foi despedida por justa causa, está pedindo dano moral por isso, ela foi contra a reputação e o bom nome da empresa e trouxe prejuízos de cunho moral contra a empresa. Então, eu que estou pedindo dano moral contra esta empregada, por exemplo.
ok? Esta reclamante. Então você vai fazer esse pedido e caberá agora ao juiz primeiro aceitar a tua reconversão, dizer se ela é admissível, se ela tem os requisitos legais para ser admitida, ou seja, não é rito sumaríssimo, não se trata de questões de caráter alimentar, senão indenizatório. Ele faz justamente essa hipótese de admissibilidade da reconversão e, uma vez admitida a reconversão, ela vai dar prazo para a reclamante da ação original ser agora réu da reconversão e apresentar também a sua resposta. Este prazo de 15 dias não vai ser marcado uma audiência só para receber a contestação da reconversão, senão que vai correr em cartório, num prazo de 15 dias, aonde a autora da ação original, agora a ré da reconversão, vai apresentar a sua resposta à reconversão. Não caberá aqui, nessa resposta à reconversão, que ela se apresente uma outra reconversão. Por quê? Majoritariamente se entende que as matérias de pedido foram exauridas na petição inicial, não cabendo, depois apresentada a resposta do réu, que veio com a reconversão, apresentar outros pedidos, ok? Então não cabe reconversão da reconversão majoritariamente no processo do trabalho, ok? Esse é o entendimento majoritário. Então, eu tenho que respeitar as mesmas partes, não posso na reconversão, nessa resposta, trazer outras partes para responder à reconversão, e aí eu vou ter também uma natureza jurídica interessante. A reconversão tem natureza de ação autônoma. Talvez, então, quando você entrou com a reconversão, o reclamante entenda que há mais possibilidade de êxito na reconversão do que na ação dele, e queira desistir do processo. Para que isso aconteça, uma vez já reclamada, apresentada a sua resposta do réu, a reclamada tem que consentir, anuir, concordar com a desistência da reclamatória trabalhista pelo reclamante. Mas talvez ela queira continuar com a reconversão. E por isso que a reconversão tem essa natureza jurídica processual de ação autônoma, que talvez até você aceite que o reclamante desista da sua ação original, mas quer o julgamento da tua reconversão. Isso é perfeitamente possível, ok? Então, o que também nos traz aqui interessante é que, aos pedidos que você faz nesse contra-ataque, nessa ação autônoma, que é a reconversão, também há a possibilidade de que o juiz julgue a ação original e julgue a reconversão na mesma sentença, ele faça a apuração, a instrução do feito da ação e da reconversão na mesma audiência de produção de prova testemunhal, vai dar uma única sentença para ação e reconversão e cabe recurso, obviamente, da sentença no que tocante à reconversão, ok? E igualmente em 8 dias. O que traz também a reconversão é que, uma vez você que perdeu os pedidos feitos na tua peça de reconversão, cabe também sobre esses pedidos as hipóteses de honorários advogatícios de sucumbência. Feito? Dito isso, meus caros, terminamos com as aulas de resposta do réu, vindo todas as suas modalidades, né? As exceções de suspeição e incompetência em razão do lugar, a hipótese de contestação, vendo a preliminar, a prejudicial de mérito e a defesa de mérito, e vendo também essa última hipótese de modalidade de resposta do réu, que é a reconversão. Ficamos por aqui por hoje. Fiquem bem e até a próxima.